lei do homem, transgredindo a lei de Deus. Escolhei agora sim a quem poderei servir. Eu, porém, a minha casa serviremos a Jesus. Escolhei agora sim a quem poderei servir. Eu, porém, a minha casa serviremos a Jesus. Amados, nós viemos mais uma vez com uma mensagem e não a mensagem do terceiro anjo. Nós viemos transmitir esta mensagem porque é a última mensagem a ser dada aos habitantes da terra, a mensagem do terceiro anjo. Então, falando a respeito da mensagem do terceiro anjo, temos o centro como a lei de Deus. Porque a lei de Deus é uma lei que já existia e antes da fundação do mundo, a lei de Deus já existia lá nos céus. E cujo esta mesma lei é a lei que está dirigindo os santos anjos lá nos céus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, nós encontramos que foi uma lei dada que Deus deu ao homem, para que o homem observasse essa santa lei de Deus. E é uma lei que já existia e ainda existe, que está dirigindo os santos anjos. E a mesma lei que Deus colocou ao homem para que o homem observasse esta santa lei de Deus. E assim, hoje, no momento que nos encontramos, nesta última geração, encontramos que o homem desobedeceu a lei de Deus. E esta lei de Deus foi desobedecida, foi violada pelos habitantes da terra. Mas através da desobediência desta lei de Deus, Deus vai julgar o mundo inteiro. Por causa que a sua lei não está sendo observada pelos seres humanos. Por esta causa, Deus vai destruir o mundo inteiro através que a lei de Deus é completamente adulterada, violada. Então Deus deu esta lei para todos os habitantes da terra, para que todos respeitassem a lei de Deus. Mas infelizmente, o inimigo da verdade, Satanás, ele levou os seres humanos a desobedecer esta lei de Deus. Por isso a lei de Deus está completamente violada pelos seres humanos. Então é a razão pela qual isto que nós vamos falar aqui, como é que o homem adulterou a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Como é que o homem adulterou? Então é a razão pela qual este é o maior objetivo que nós viemos para avisar a todos moradores desta localidade da Maria Teresa. Então nós vamos acompanhando aqui, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, o livro de Êxodo capítulo 20, o seu versículo 3 até 17, aí nós vamos encontrar a santa lei de Deus dos 10 mandamentos. Então é a razão pela qual esta lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. A Bíblia foi escrita pelos homens inspirados por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas a própria santa lei de Deus não foi preciso um homem escrever. Tenha que ser o próprio Deus escrever a santa lei de Deus. Então, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, nós encontramos que Deus escreveu a sua santa lei com o seu próprio dedo.
homem escreveu a santa lei de Deus? Quando esta lei foi escrita pelo dedo de Deus no Monte Sinai, naquele período o monte fumegava, o monte estremecia, saía chamas, relâmpagos. E foi neste período que a santa lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus nas duas tábuas de pedra. Então é a razão pela qual que nós estamos aqui para apresentarmos esta lei de Deus santa que é completamente adulterada. Então nós vamos ouvir, vamos ler cada mandamento na santa lei de Deus através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 20, o seu versículos 3 até 17. Então é a razão pela qual em que este é o maior objetivo para esta localidade, para que todos saibam, conheçam a santa lei de Deus. Então nós vamos ver como é que Deus escreveu a lei de Deus. Aqui nos apresenta o quadro. De que lado você está? Esta é uma pergunta que Deus faz a cada um de nós. De que lado você está? Será que você está ao lado da lei de Deus? Ou você está ao lado da lei feita pelo homem? A lei modificada pelo homem? Em que lado você está? Então nós vamos ver, observando aqui, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 3, onde nós vamos encontrar o primeiro mandamento na santa lei de Deus. Então é a razão pela qual o primeiro mandamento está nos dizer que não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento na santa lei de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento está nos dizer: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento na santa lei de Deus. E o terceiro mandamento, está aqui o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Este é o terceiro mandamento na santa lei de Deus. E o quarto mandamento está aqui: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. Agora veja o quinto mandamento. O quinto mandamento diz: ora ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. E o oitavo mandamento: não furtarás, não roubarás. E o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento nos declara: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas duas tábuas de pedra. Então nós
vimos que a primeira tábua está a nos falar o nosso amor para com o nosso Deus. E a segunda tábua nos fala a respeito do nosso amor para com o nosso próximo. Então nós lemos todos os 10 mandamentos na Santa Lei de Deus. Isso está escrito na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 até 17. Agora nós vemos como é que o homem mudou a lei, a Santa Lei de Deus. Como é que o homem mudou a Santa Lei de Deus? De que forma ele mudou a lei de Deus? E quem é este homem que mudou a Santa Lei de Deus? Então nós vamos de novo na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Deus mostra em visão o profeta Daniel os 4 animais. Mas os 4 animais perturbou tanto Daniel. E Daniel ficou muito preocupado com os 4 animais que ele viu em sonho. E tinha o 4 animais, era muito diferente entre os 3 animais. Mas Daniel queria saber tanto do 4 animais. Então, estes animais, de acordo com a palavra de Deus, em Daniel 7, versículo 17, afirma que estes animais está a representar, significa um poder, um reino. Então, esses poderes que governaram o mundo inteiro são chamados de impérios. Então, o mundo inteiro já foi governado pelos impérios, 4 impérios. E os 4 impérios governaram. Primeiro foi o império da Babilônia, o império de Medo e Pérsia, e o império da Grécia e o império romano. Então, esses impérios já estão na história. Então, dentro deste 4 animais que está a representar o 4º império, que é o império romano, Daniel vê que estes animais tinham 10 chifres. E o que significa um chifre na palavra de Deus? Chifre na palavra de Deus significa poder, rei ou reino. Então Daniel viu que o 4º animal tinha os 10 chifres. Mas só que nos 10 chifres que o quarto animal tinha, saía um chifre pequeno no meio. Então, saindo este chifre pequeno, partiu 3 chifres. Então, partindo os 3 para deixar o lugar naquele pequeno chifre que saía na cabeça daquele 4º animal. Então, o que isto significa? De acordo com a palavra de Deus, no mesmo livro de Daniel, nós encontramos que se este chifre representa poder, então significa que um poder, aquele chifre pequeno estava a representar um poder mais forte entre todos os poderes que já governaram. Então, aquele chifre pequeno estava a representar o anticristo. Estava a representar o anticristo. Então, significa que é, na verdade, um anticristo. Esta é a ponta pequena. E a palavra de Deus nos apresenta ainda no mesmo Daniel que este chifre pequeno, este poder, cuidará em mudar os tempos e a lei dos 10 mandamentos, de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 25. Então, neste exato momento, como se completou esta profecia, a palavra de Deus? Isto se completou no ano 313. No ano 313 foi o tempo que o imperador Constantino entrou na igreja cristã, a igreja de profecia, e ele colocou a primeira lei de liberdade religiosa. Este foi o imperador Constantino. Então, colocando a primeira lei de liberdade religiosa no ano 313, então foi assim que a igreja passou a promover uma liberdade religiosa. Então, chegando no ano 321, então o imperador Constantino conseguiu tirar o 4º mandamento, que nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E ele colocou o primeiro dia de semana, o domingo, qual este dia é o dia do sol, era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol.
Então foi neste momento que Constantino tira o sábado e coloca o primeiro dia da semana para ser o dia do Senhor. E a partir deste momento, todas as igrejas passaram a promover, ou seja, a observar o primeiro dia da semana. Então, por isso nós vemos aqui, de acordo com Daniel, nós encontramos este poder que cuidou em mudar os tempos e a lei. Aí nós encontramos a lei de Deus modificada pelo homem. Agora nós vamos ouvir a lei modificada pelo homem. Aqui o primeiro mandamento da lei modificada pelo homem, a lei do homem, está nos dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento na lei do homem. Agora, o segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. Vejamos, ali começou a confusão da santa lei de Deus. Como é que o homem modificou a lei? Então, aqui na lei modificada pelo homem, o segundo mandamento diz não tomar o seu santo nome em vão. Mas na lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, o segundo mandamento diz não farás para ti imagem de escultura. Então, o segundo mandamento na santa lei de Deus proíbe a adoração de imagens. Mas na lei do homem, a lei modificada pelo homem diz não tomar o seu santo nome em vão. Enquanto que na lei de Deus este é o terceiro mandamento. Então, neste exato momento, o terceiro mandamento na lei do homem diz guardai domingos de festa. Então, este primeiro dia da semana, chamado de domingo, era o dia de festa. É dia de festa. E foi o dia do sol. Então, neste exato momento, de acordo com a palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, nós ali encontramos que os homens adoravam o sol. Os homens adorando o sol, davam ao oriente, ao nascente do sol, e eles adoravam o sol. Então, neste exato momento, o homem do pecado, que é o chifre pequeno, ele modificou esta lei, mudou a lei de Deus, tirando o santo sábado e colocando o dia do sol. Então, este é o mandamento na lei do homem. Agora vejam o que está a dizer o quarto mandamento: orar o pai e a mãe. E quando que o quarto mandamento na lei de Deus, lembra-te do dia do sábado. E o quinto mandamento na lei do homem diz não matar, certo? E o sexto mandamento diz não pecar contra a castidade. E o sétimo mandamento diz não furtar. E o oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. E o oitavo mandamento, o nono mandamento, diz não desejar a mulher do teu próximo. E o 10º mandamento na lei do homem diz não cobiçar as coisas alheias. Não sei se demos conta como é que aí foi substituído, como é que este poder, este homem do pecado modificou a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então vejamos que o 10º mandamento aqui foi dividido em duas partes. E diz não cobiçar a casa do teu próximo, não desejar a mulher do teu próximo. Este mandamento é o 10º na lei de Deus. Mas o homem, ele mudou na verdade esta lei, o 10º, ela dividiu em duas partes para sempre completar o 10º, para sempre completar 10 mandamentos. Então assim está concluído o engano. Satanás conseguiu. Desde há muito tempo o que Satanás desejava é para ser adorado. E desta forma ele conseguiu. E hoje o mundo inteiro está, na verdade, adorando o homem por causa de respeitar a lei do homem. Então é por isso que o mundo inteiro está respeitando o decreto dominical. E nós já estamos vivendo dentro do decreto dominical. E este decreto dominical é contra esta lei. É contra a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Porque este decreto dominical manda todos os habitantes da terra para respeitarem e guardarem o domingo, o qual
primeiro dia da semana que não está estabelecido na palavra de Deus. Então nós vemos que Daniel 7, nós encontramos este poder que conseguiu mudar os tempos e a lei de Deus. Então assim estamos dentro deste decreto dominical. É que este decreto dominical tirou a liberdade religiosa. Estamos vivendo num período, num tempo que já não temos a liberdade religiosa. Nós já gozamos a liberdade religiosa. Então, esta liberdade religiosa que nós já gozamos, que foi dada em 1798, foi dada a liberdade religiosa. Então, foi neste momento que o homem do pecado, o filho da perdição, chamado de Papa, a qual ele é o líder da Igreja Católica que mudou esta santa lei de Deus, então ele perseguiu os santos do Altíssimo, de acordo com Daniel. Então, ao perseguir os santos do Altíssimo, durante 3 anos e meio que ele perseguiu os santos do Altíssimo, então foi o período que houve o grande massacre dos cristãos que morreram em defesa da verdade, em defesa da palavra de Deus. Então, durante esses 3 anos e meio, até que depois a França deu conta, a França como Estado-Maior deu conta do massacre que estava acontecendo em Roma. Então, França veio, o general Bonaparte, ele veio para saber a situação que estava acontecendo em Roma. E ele encontra que era um massacre dos cristãos que estavam sendo mortos através da defesa da palavra de Deus, através da defesa da verdade. Então, a França, Bonaparte, ele examinou o caso e ele viu que isto não tinha nada a ver com o Estado e a Igreja. Então, Bonaparte, ele prendeu o Papa, o qual estava perseguindo os santos, matando os santos por causa da palavra de Deus. Então, neste exato momento, ele prende o Papa e leva na cadeia. Então, na cadeia, ele morre ali. E quando morre na cadeia, foi o momento que agora foi pregada a mensagem do primeiro anjo, a qual foi dada a liberdade religiosa. A notícia chega nos Estados Unidos, onde os cristãos que escaparam da morte fugiram nos Estados Unidos da América. Então, a mensagem chega até nos Estados Unidos, então, dizendo que aquele que estava perseguindo os cristãos já está morto. Então, todo mundo, cada um é livre de adorar o seu Deus. Cada um é livre. Foi neste período que foi dada a liberdade religiosa. Então, o mundo gozou um tempo de liberdade religiosa, que a pessoa é livre de adorar o seu Deus. Mas agora, esta liberdade religiosa foi tirada no ano 2020. Em 2020 foi tirada a liberdade religiosa, que significa que a partir deste momento é proibida a mensagem do terceiro anjo a ser transmitida aos habitantes da terra. Tiraram a liberdade religiosa de 1798. E agora o que está sendo promovido agora é a falsa liberdade religiosa. Eu não sei se as pessoas estão entendendo o que estamos a falar, está tudo dentro da palavra de Deus. Então, falando um pouco na nossa língua materna, olwalilosi, papita, otemboimwe, yeyanjo yatavo, okupisa kulima wacho wa 1798, olwali, papita kotembo akuti, olwalilosi, tuandela vo yanjo yatavo, machapole, ondaka suku itu sapwela kuti yanjo yacho yatavo yikapwa etekelimwe. Ali etali kulima wa 2020 elyanjo lyatavo lyapwa kali chilomboloka kuti kakuli vali uwo bangulanavi etavo lyukwele nemwe etavo lyacho alina akuti yituma okufendela iteka ewa chisumba. Então oyo ndaka ikaso kutusapwila kuti elyanjo lyatavo lyapwa tukasiko tembo yo chikundi akuti chikundi yatunda akuti olwali losi lukaka
sabiwa ondimbu yo chinyama. Bosi vakatambula ondimbu yo chinyama. Apole o tempo ya chwe ya pitilale. Okutambula ondimbu yo chinyama. Então, é neste exato momento que a palavra de Deus nos explica que estamos vivendo no tempo do decreto dominical. O decreto dominical é uma lei federal que saiu nos Estados Unidos da América, e esta lei é uma lei que manda todos os habitantes da terra obedecer à lei do homem, e desobedecendo a santa lei de Deus que está escrito na palavra de Deus. Então é a razão pela qual que nós viemos avisar a todos, porque a mensagem do terceiro anjo é a última mensagem, de acordo com Apocalipse capítulo 14, o seu versículo 9. E ali nós encontramos a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo, ela nos diz, clama ao mundo inteiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Esta ira de Deus é as 7 últimas pragas que está no Apocalipse 16. O mundo inteiro vai receber as 7 últimas pragas. A todos aqueles que adorarem a besta, receber o seu sinal. Alguém sabe o que significa besta na palavra de Deus? De acordo com Daniel, que nós já lemos, esta besta se refere a um poder papá, que mudou os tempos e mudou a santa lei de Deus. Então, adorando a besta, é quando você respeita esta lei aqui, modificada pelo homem. Você está adorando a besta. Então, é a razão pela qual que a mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem também vai receber o seu sinal na testa ou na mão direita. Agora, será que já sabemos o que é o sinal? Este sinal da besta. Já sabemos como receber na testa ou na mão direita? Então, de acordo com muitos estudiosos da palavra de Deus, de profecia, muitos já haviam ensinado dizendo que o sinal da besta é o chip que será colocado pelos seres humanos. Mas, na verdade, não é isto que a Bíblia fala. De acordo com a Bíblia, o sinal da besta é a autorização do Papa, a qual se refere o primeiro dia da semana. Este é o sinal da besta. Recebendo na testa, que significa que você vai entender, você com a sua mente vai compreender que o domingo é o dia do Senhor. Então, você recebendo o sinal da besta na mão direita, significa que você não vai aceitar trabalhar no domingo. Você vai descansar no domingo. Você, quando descansar no domingo, respeitando que é o dia do Senhor, você está a receber o sinal da besta na mão direita. Então, muitas pessoas ficam às vezes nervosas, eu falando a palavra de Deus desta forma, mas Deus nos manda falar assim. Esse é a mensagem do terceiro anjo. Então, neste exato momento, nós somos do quarto anjo. Somos adventistas do sétimo dia, fora dos templos adventistas do sétimo dia. Pertencemos ao ministério do quarto anjo, do Apocalipse 18, para dar o anúncio da queda das igrejas. Então, nós já estamos dentro do decreto dominical. Então, hoje, este decreto dominical já é mundial. Agora, todo mundo passará a receber o sinal da besta, a qual este sinal da besta é o sinal do homem. Todos que receberam o sinal da besta, esses vão receber a ira de Deus, que são as 7 pragas mencionadas no Apocalipse capítulo 16. Ali está as pragas que vão destruir todos os adoradores da besta. Então é a razão pela qual é que nós viemos aqui para advertir a todos a respeito desta lei que saiu. Então, falando da imagem da besta, o que é a imagem da besta? A imagem da besta se refere que é um comunismo.
Uma resposta direta à imagem da besta é o comunismo. A imagem da besta é a união de todas as igrejas. É todas as igrejas protestantes, chamadas de evangélicos, unidas com a besta, todos juntos unidos, e todos estão promovendo uma falsa liberdade religiosa. Então assim, tiraram a liberdade religiosa verdadeira que foi dada em 1798, e agora o que está sendo promovido agora é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. Este promover é uma propaganda que está sendo feita dentro de todas as igrejas. Os pastores, principalmente os pastores adventistas, estão ensinando desde 2020 a educar os membros a respeitarem o domingo. Esta liberdade religiosa manda todos os habitantes da terra a respeitar o domingo. Amados irmãos, todos que respeitarem, guardarem o domingo nesta última hora, estão recebendo o sinal da besta na testa. Então, isto é que quer dizer receber o sinal da besta na testa. O sinal da besta não é nada o chip que será colocado. O sinal da besta não é nada aquele código de barra. Não é o código de barra que está em todos os sítios. Então, é a razão pela qual é que a mensagem do terceiro anjo adverte. E nós estamos no momento da queda de Babilônia, a queda das igrejas. Com o decreto dominical, chegamos ao ponto das igrejas caíram por promover a liberdade religiosa. Então, de que lado você está? De que lado você está? Você está ao lado da lei de Deus ou você está ao lado da lei do homem? Se você estiver ao lado de Deus, está de parabéns. Você vai receber o selo de Deus Filho. Mas se você estiver ao lado do homem, você vai receber o sinal da besta. Então, falando esta situação, esta parte aqui, nós vemos que agora podemos saber o que é o sinal de Deus ou o selo de Deus vivo. Então, de acordo com Gênesis, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos que Deus, quando terminou de criar os céus e a terra, Ele descansou neste dia e abençoou e santificou. Então, ali está o princípio. De acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 12, diz que certamente guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações, porque servirá de um sinal entre mim e vós. Então, isto que a palavra de Deus está nos dizendo nesta hora. De acordo com Ezequiel capítulo 20, verso 15, diz: certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. De acordo com Apocalipse no Novo Testamento, Apocalipse 2, versículo 10, o profeta João disse que eu, João, prisioneiro na ilha de Patmos, achei-me na ilha de Patmos no dia do Senhor. O que está sendo feito no dia do Senhor? Este dia do Senhor se refere ao santo sábado, não é o primeiro dia da semana. Então é a razão pela qual a palavra de Deus nos declara que o sábado é o sinal entre Deus e os seus filhos, mas o domingo é o sinal da besta. Então esta é a razão pela qual nós estamos aqui a transmitir este evangelho, esta mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem do terceiro anjo é uma mensagem que não é para agradar as pessoas, mas é uma mensagem muito terrível. A mensagem do terceiro anjo é para poder salvar a quem puder. Então, é por isso que nós viemos aqui para transmitir este evangelho do Senhor. Então, a lei de Deus, escrita pelo servo de Deus, e a lei do homem, a lei modificada pelo homem. E o decreto dominical manda todos nós respeitar o domingo. Quando você respeitar o domingo, guardar o domingo, você está recebendo um sinal da besta. E você também vai ver a ira de Deus, que são as 7 pragas que serão derramadas. Dentro de pouco tempo, as pragas serão derramadas. O tempo acabou. O tempo acabou. O nosso mundo foi determinado para viver apenas 6 mil anos. E já concluímos os 6 mil anos em 2020.
o sexto milênio terminou. Começamos o sétimo milênio para viver na eternidade. Não mais viver aqui nesta terra de sofrimento, nesta terra cheio de pecado. Mas a todos aqueles que obedecerem a esta lei de Deus serão salvos para ir viver na eternidade. Esta é a mensagem do terceiro anjo. E nós agradecemos a todos que neste momento prestaram atenção na mensagem de Deus, a lei de Deus. A lei de Deus, a qual será a coisa que todos seremos julgados. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras, por causa desta santa lei. Hoje, muitos líderes, pastores, eles ensinam que a lei de Deus foi anulada. Ensinam que a lei de Deus foi abolida. Mas a lei de Deus não foi abolida. De acordo com São Mateus, capítulo 5, verso 18, 17 a 18, a lei de Deus não foi abolida. Diz o Senhor Jesus: eu não vim para abolir, anular a lei de Deus, mas eu vim para cumprir a lei de Deus. Então, de acordo com o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, o capítulo 3, verso 6, também encontramos que Deus a dizer que eu não mudo, eu como Deus não mudo nada. E hoje muitos líderes estão ensinando que Jesus, quando veio aqui na terra, ele aboliu a lei. Mas de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio completar e veio cumprir a santa lei de Deus. Por isso, neste exato momento, em que lado você estará? Ao lado de Deus ou ao lado do homem, ao lado da besta, ao lado dos mandamentos do homem, ao lado da lei do Papa, que nos ordena aqui guardar domingos de festa, tirando o segundo mandamento, que fala das imagens. Aqui o segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura. Este mandamento foi tirado. E agora pegam o 10º mandamento, este aqui, e eles dividem em duas partes para cumprir, meter aqui, para sempre manter 10 mandamentos. Por isso que nós vemos aqui, são 10 mandamentos. O mandamento do catecismo são 10. Mas eles tiraram o segundo e pegaram o 10º, dividiram em duas partes, e depois os 10 mandamentos ainda continuam 10 mandamentos. Então você vai encontrar sempre 10 mandamentos. Mas encontramos aqui, guardai domingo de festa. E aqui o 10º também, eles dividiram em duas partes. E assim eles conseguiram mudar a santa lei de Deus, que o que está em Daniel 7, versículo 25, que este poder romano vai mudar os tempos e a lei. E isto se completou no ano 313 e no ano 321. Então nós agradecemos a todos que ouviram a mensagem do Senhor. A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. Nós estamos dentro do decreto dominical, e o decreto dominical, a qual saiu em nome da liberdade religiosa, a qual as igrejas todas se uniram para promover a liberdade religiosa. Esta liberdade religiosa é a falsa paz. É a falsa paz que está profetizada na palavra de Deus, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, é uma falsa paz. E o mundo está andando vivendo paz e segurança, enquanto virá a destruição para o mundo inteiro. Então, nós agradecemos, que Deus abençoe todos os corações que prestaram atenção na última mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 até 12. Então, que Deus seja louvado.